Eles trouxeram o champanhe como se tivéssemos curado o câncer, canhões de confete, cupcakes de marca. Eu fiquei ali, com uma taça de plástico na mão, sorriso grampeado no rosto, enquanto nosso bebê, o produto que construímos em garagens, armários de servidores e fins de semana de blackout, foi oficialmente engolido por uma Python corporativa em uma aquisição de 312 milhões de reais. Todos aplaudiram. Tentei não gritar. O novo CEO, um homem que parecia ter praticado sua empatia no espelho, passou um braço em volta de mim e me chamou de o cérebro por trás da marca. Ele pronunciou nosso produto errado 2 vezes, então me entregou uma jaqueta de lã de marca, como se eu tivesse acabado de entrar para sua fraternidade. Animado por ter você a bordo para o próximo capítulo, disse ele. Eu assenti e fiz uma anotação mental para começar a imprimir coisas. Coisas importantes. Aqui está a coisa que eles não entenderam. A equipe fundadora não era apenas ornamental. Não éramos os gênios peculiares para desfilar para a imprensa. Éramos o coração pulsante, o projeto, os esquisitos que sabiam por que aquele código legado precisava dormir por 12 milissegundos, ou então todo um mecanismo de notificação teria um ataque de pânico. Eles estavam adquirindo um castelo, claro, mas o fosso, a ponte levadiça, a chave mestra éramos nós. No fundo do labirinto da papelada de aquisição, escondida entre cláusulas de não competição e promessas de bônus de retenção, havia uma linha, uma cláusula que lhes custou tudo. Se algum fundador for demitido sem justa causa dentro de 24 meses da aquisição, toda a propriedade intelectual proprietária reverterá para a entidade fundadora com efeito imediato. Uma cláusula nascida de 2 garrafas de vinho, uma advogada muito teimosa chamada Carla Mendes e eu com os olhos vermelhos às 2 da manhã, lutando como um diabo pela alma do que tínhamos feito. Eu não esperava traição, só esperava preguiça. Acontece que ambos vieram em massa. Sim, talvez eu não devesse dizer isso no meio de uma história sobre traição corporativa, mas se você chegou até aqui, eu imploro, me ajude a atingir meus primeiros 10 mil inscritos. 97% das pessoas apenas ouvem e nunca clicam. É como aparecer numa festa colaborativa com um prato vazio e comer toda a salada de batata de uma vez. Você estará ajudando esse caos. O motor continua funcionando de qualquer maneira. O comunicado de imprensa parecia um voto de casamento. Juntos alcançaremos novos patamares, visão compartilhada, sinergia incomparável. A realidade eram reuniões de integração de 14 horas, onde os novos senhores nos explicavam como administrar nossa própria empresa, um ponto de cada vez. Eles chamavam isso de integração, nós chamávamos de morte pelo PowerPoint. E ainda assim eu joguei junto. Sorri para todos os funcionários, deixei-os renomear nossos camais do Microsoft, não vacilei quando eles designaram um gerente de projeto júnior para me acompanhar e capturar o conhecimento institucional, como se meu cérebro fosse um PDF esperando para ser baixado. Como se eles tivessem alguma ideia de quanto tempo levava construir um esquema de banco de dados autocurativo do zero. Como se eles tivessem alguma ideia de quanto tempo levava construir um esquema de banco de dados autocurativo do zero. Depois vieram as camadas, gerentes de nível médio com pranchetas, novos títulos como oficial de capacitação estratégica e evangelista de fluxo de trabalho. Eu tinha um chefe agora. Ele usava mocassim sem meias e me chamava de moça nas reuniões. Eu tenho 42 anos e escrevi o código fundamental. Ele pronunciava errado ao tentar explicar-no para os clientes. Começaram a nos deixar de lado, uma equipe de cada vez. Minha cofundadora, Ana Paula, que uma vez apresentou o nosso protocolo de compressão na DEFCON Brasil, foi transferida para pesquisa de empatia do usuário e tradução. Felipe Souza, o nosso CTO, tinha que justificar cada confirmação de código por meio dos tickets do Gira, que demoravam mais para serem escritos do que as correções reais. Eu me tornei um mascote.
Eles me desfilaram em reuniões com investidores, mas nunca me deixaram falar. Deixem os números falarem, dizia Ricardo Santos, enquanto destruía o nosso gráfico de crescimento e creditava o sucesso do segundo trimestre a uma mudança de marketing, e não a migração de 2 servidores. Eu sangrei no fim de semana do Dia da Consciência Negra. Costumava arcutir, corrigir em reuniões, lutar com unhas e dentes pela precisão, integridade e visão. Mas em algum ponto da 6ª semana, eu parei. Deixem eles falarem, deixem renomear nossa linha de produtos, mapeiem a espiral do sucesso, deixem que eles acreditassem que estavam liderando algo que não entendiam. Porque aqui está a verdade. É mais fácil deixar um tolo cair numa armadilha do que tentar explicar onde o chão cai. Então sorri, acenei e até agradeci uma vez pelos olhos novos. Toda vez que ignoraram minhas sugestões, eu registrei. Toda vez que reescreveram parte da base de código sem nos envolver, eu arquivei. Eles estavam cavando um buraco. E eu não estava prestes a pará-los. Frustrado, sem certas frustrações, mas sem pânico, nem amargura, apenas quieto. O tipo de silêncio que vem antes de uma válvula de pressão estourar. A contagem regressiva já havia começado. Aconteceu numa terça-feira, meio da manhã, claro lá fora. Silêncio mortal na sala de guerra. Ana Paula nem recebeu aviso. 1 minuto atrás estávamos revisando os registros de estresse do fim de semana. No outro, o calendário dela ficou em branco e o ícone do Microsoft se transformou num X pequeno, frio como uma lápide. Eu conhecia aquele tom de cinza. Logout final. Cinza. Ela voltou para o escritório. 10 minutos depois, envelope branco na mão. Olhos como vidro quebrado. Nenhum representante de RH, nenhum gerente. O contratado de segurança estava educadamente a 1,5 metro atrás, como se esperasse que eu me detonasse. Você é redundante, me disse, jogando o envelope na minha mesa como se queimasse meus dedos. Redundante. Eu construí o mecanismo de compressão, ainda licenciando para metade da Ásia. O pacote de indenização era fino, talvez 6 páginas. Uma delas era uma cláusula de não depreciação, em 14 pontos, em negrito. Outra lembrava de sair do prédio calmamente, sem acessar os recursos da empresa. Como se fosse começar a destruir servidores com um abajur de mesa. Ela não chorou. Ana Paula não chora. Ela só olhou ao redor do escritório, o escritório que a ajudou a pintar, a conectar, a abençoar com caixas de comida para viagem e desespero cafeinado, e disse: "Acho que sou a primeira." Foi aí que me dei conta. As garras, aquela cláusula que ninguém leu, aquela pela qual eu lutei como se a minha vida dependesse dela, não foi ativada só pela minha demissão. Foi ativada no momento em que qualquer um de nós saísse. Ana Paula estava fora. Essa foi uma das 3 chaves giradas. Eu não corri para o jurídico, não liguei para Carla Mendes, não gritei pelo escritório acenando uma bandeira vermelha. Eu apenas fechei meu laptop. Alcancei debaixo da mesa e tirei o antigo disco externo que não tocava há mais de 1 ano. Ele era preto fosco, empoeirado e bloqueado por senha. Copiei foram coisas que eles não podiam controlar. Versões, e-mails arquivados de reuniões do conselho, projetos de arquitetura com registro de data e hora com minha assinatura, mensagens do Microsoft entre mim e Ana Paula documentando o processo de desenvolvimento inicial. Prova, não evidência para o tribunal, evidência para o público. Eles queriam nos apagar? Tudo bem, mas você não pode apagar o que já foi autenticado. Carreguei tudo, fiz backup, rotulei a pasta para depois e criptografei tudo em triplicado. Então, sentei na cadeira e encarei a cadeira que Ana Paula costumava ocupar. Vazia agora, ainda girando levemente de onde ela estava. Eu não estava triste.
Eu estava protegendo ela, protegendo o que nós construímos, a parte de mim que enterrei em cada linha daquele produto durante todos os fins de semana, aniversários perdidos, namorados pulados, fantasmas. Porque o banco de dados não podia afundar. Isso não era tristeza, era pausa. Uma respiração tirada no silêncio antes do movimento. Eles pensaram que poderiam nos desmantelar, pedaço por pedaço, mas não perceberam que algumas máquinas quebram pior quando você tira apenas uma engrenagem. O nome do novo contratado era João Pedro. 27 anos, MBA na PUC, corte de cabelo afiado suficiente para cortar drywall e o alcance emocional de uma postagem no LinkedIn. Ele se apresentou para mim com um aperto de mão que gritava: "Meu pai joga golfe com o taco." "Ei, estou tão animado para absorver seu conhecimento", disse ele, com um sorriso que não tocou seus olhos. "De agora em diante, estarei liderando o produto. Espero que possamos fazer mágica juntos." Não me lembro de piscar. Só de pensar que eles me substituíram por um homem que usa sinergia como verbo. Em uma semana, fui removido das reuniões do roteiro, sem e-mail, sem explicação, de repente sem convite. Descobri que eles haviam reestruturado algumas configurações quando o painel começou a retornar 53 erros em demonstrações de cliente ao vivo. Eles não me informaram, nem mesmo Peça uma revisão? Eles apenas enviaram diretamente para a produção, como crianças fazendo uma ligação direta em um ônibus escolar. Os sinalizadores de recursos foram desativados aleatoriamente. Os testes AB foram lançados sem segmentação adequada. Uma compilação, de alguma forma, voltou para uma versão que não tocávamos desde 2019 e levou o pacote de análise do cliente com ela. Os clientes começaram a enviar e-mails para o suporte, e o suporte começou a encaminhar esses e-mails para mim, porque, apesar do rebaixamento, eu ainda era o único que sabia onde os corpos estavam enterrados no código. João Pedro culpou o código legado, o código emaranhado, chamou isso de dívida técnica da velha guarda. Velha guarda, esse era o novo insulto que vi nos tópicos do Slack, cutucadas passivo-agressivas nos canais da empresa. Estamos modernizando. Um designer de produto escreveu: "Nem todo mundo está acompanhando." Outro disse: "Vamos parar de adorar vacas sagradas." Vacas sagradas, era assim que chamavam nossa arquitetura fundamental. Agora você conhece o sistema que comandava a maldita empresa. Felipe Souza tentou falar em uma das reuniões funcionais do cruzamento de funcionalidades. Tentou explicar como o novo módulo de rastreamento de usuários estava substituindo as sessões de login e causando vazamentos de permissão. João Pedro o interrompeu com: "Obrigado pela aula de história, mas estamos seguindo em frente." Eu não lutei, não o corrigi. Não puxei a classificação ou apontei para a linha exata no modelo de acesso ao usuário, onde sua reconfiguração brilhante quebrou tudo. Eu apenas abri o meu caderno, anotei a hora exata, a data e o ID do bug. Toda vez que eles ignoravam o protocolo, eu registrava. Toda vez que uma versão causava uma falha em cascata, fazia capturas de tela. Quando os clientes começaram a perguntar por que os recursos estavam faltando ou quebrados, arquivei as mensagens e rastreei quais respostas o gerente de produto lhes dava. Respostas de copiar e colar. A raiva fria é mais limpa do que a fúria. Ela não queima, ela arrepia, aguça, faz você vê-lo se debatendo enquanto pensa que você fez isso consigo mesmo. Eles me queriam fora dos holofotes. Tudo bem, aproveite o palco. Aproveite os bugs, aproveite a crescente taxa de rotatividade e os seus decks de atualização de investidores cada vez mais frenéticos. Eu continuei aparecendo, sorrindo, concordando, tomando notas como se eu fosse o estagiário agora, mas cada sorriso era uma faca. Eles não sabiam que tinham me entregado. Cada bug que eles empurravam era um tijolo na parede. Eles estavam construindo em torno de si mesmos. Deixe-os se enforcarem. Eu não estava puxando nenhuma corda.
Eu estava só observando e esperando. Eles chamaram isso de realinhamento de direção estratégica. Era o que dizia o e-mail. Nenhuma reunião, nenhuma explicação, nenhuma voz humana para dar o golpe. Apenas um convite de calendário intitulado Ponto de Contato de Desligamento, que caiu na minha caixa de entrada às 7h04. Como um pássaro morto na porta, quando cheguei, a sala já estava preparada. Laptop, formulários abertos, garrafa d'água impressa com o logotipo da empresa, como um presente de despedida de um culto. João Pedro não estava lá. Claro que não estava. O RH enviou alguém que eu nunca tinha conhecido, Mariana Costa, ou algo assim. Ela continuou dizendo palavras como transição e gratidão pela sua liderança, como se a gente estivesse enterrando um hamster, não decapitando um código legado. Ninguém mencionou os bugs. Ninguém mencionou a camada catastrófica do cliente da última sexta-feira, onde a API caiu silenciosamente. 2/3 das confirmações de pedidos no vazio. Eles nem tiveram a decência de fingir que isso era sobre performance, apenas reestruturação, apenas crescimento, apenas palavras que soavam como progresso, mas pareciam podres. Eles deslizaram a papelada pela mesa como uma conta de jantar. Eu li cada linha, não porque eu não soubesse o que dizia, mas porque eu queria que eles me vissem lendo, devagar, calmamente, caneta batendo uma vez para cada mentira que eu tinha ouvido. Então eu assinei. Um golpe suave. Sorri tão bárbaro que eu ouvi Mariana inalar. Esta não será a última. Eu disse, vocês ouviram de mim. Não como uma ameaça, mas como uma cortesia. Ela pensou, não como? Eles não me escortaram para fora. Não havia seguranças nem encenações de última hora, apenas silêncio frio e clínico. O meu cartão-chave ainda funcionava quando eu bati na porta. Parei no saguão, deixei o peso do momento se acomodar. O logo na parede, cromado, polido, retroiluminado em azul corporativo, olhou para mim como se soubesse o que tinha feito. Eu olhei direto para ele no primeiro dia e sussurrei, porque era isso, que era. Ana Paula tinha sido a primeira. Eu era a segunda, apelido. Bem, seu acordo de confidencialidade deveria ser renegociado em 2 semanas, e ele não estava mais escondendo seu desgosto. Mas nada disso importava agora, porque com minha rescisão, a cláusula não estava mais inativa, era bincante e acionada ao vivo. Inclusive, se algum fundador for demitido sem justa causa dentro de 24 meses da aquisição, toda a propriedade intelectual proprietária retornará para a entidade fundadora com efeito imediato. 16 meses e 2 dias. Foi esse tempo que eles levaram para dar um tiro no próprio pé. Saí do prédio com nada mais do que uma mochila, uma pilha fina de papéis e um sorriso que não alcançou meus olhos, porque meus olhos não estavam tristes, eles estavam calculando. Vamos começar a contagem regressiva. No começo, tudo parecia bem. Eles ainda estavam postando atualizações de lançamento no LinkedIn, novos clientes conquistados, selfies de time, hashtags como inovação em movimento. João Pedro até deu uma palestra num brunch de tech chamado Escalando com Velocidade, onde se gabou de remover o atrito do código legado como se fôssemos cracas no casco do iate dele de sucesso. Eu assistia tudo da minha mesa de cozinha, café na mão e gato ronronando como um fio no meu colo. Sem necessidade de login, apenas arrogância publicamente disponível em plena exibição. Eles atualizaram o código, implementaram recursos, lançaram uma nova atualização de interface que quebrou metade das opções de acessibilidade que passamos 6 meses aperfeiçoando. Integramos 2 clientes empresariais e cometemos o erro de demonstrar a integração em tempo real antes que o controle de qualidade aprovasse. A demonstração travou 2 vezes, mas o derrubar começou devagar. Uma pequena falha no início, chaves de API invalidando sem motivo. O cliente começou a perceber. Um parceiro de logística enviou e-mail. Uma fria, nossas remessas não estão sincronizando, o seu sistema está fora do ar. O suporte ignorou. Problema temporário, soluce de DNS, tenta limpar o seu dinheiro. Mas as falhas se multiplicaram como mofo. O dado de estoque de um cliente de varejo foi preenchido para 2021. Outro viu os históricos de compras desaparecerem completamente.
Os sinalizadores de sistema automatizados, criados para detectar esses problemas exatos, foram desabilitados semanas antes, durante um dos sprints de agilidade de João Pedro. Na terceira semana, os tickets triplicaram e depois quadruplicaram. Os canais internos do Slack explodiram. Quem tem acesso aos backups de esquema? Por que as integrações estão falhando em ambientes? Por que as chaves não estão sendo renovadas após a atualização do token? Eu poderia ter respondido à última pergunta. Na verdade, porque essas chaves não eram mais deles. A cláusula não reverteu apenas o código-fonte e a documentação. Ela reverteu a propriedade da pilha de infraestrutura, o IP principal, a espinha dorsal do sistema, as camadas O. Eram legalmente minhas, agora. Elas estavam funcionando em tempo emprestado, chamando funções que não pertencem mais a elas. Eu assisti em silêncio. Nenhum comunicado à imprensa, nenhuma bomba nuclear legal, apenas silêncio estratégico, silêncio satisfatório. Felipe Souza me enviou uma mensagem online no dia em que a página de status deles caiu parcialmente. Eles ainda estão cavando, acabaram de perceber que a pá sumiu. A gerência intermediária começou a ligar para os serviços de emergência. Eu conhecia os sinais, as reações nervosas dos emojis, os e-mails das 22 horas implorando para que os engenheiros verificassem as coisas só mais uma vez. É difícil consertar algo quando o que você está tentando consertar não é mais tecnicamente seu. Eu não me vangloriei, não liguei para ninguém, nem mesmo contei as garras para a imprensa, porque a melhor parte da vingança é a paciência. Deixe-os consertar os sintomas, deixe-os empurrar correções rápidas no escuro. Eles ainda não tinham descoberto, não completamente, mas eles iriam. Ah, eles iriam. Começou com uma captura de tela. Alguém, talvez um estagiário, talvez um desenvolvedor júnior irritado, vazou uma série de mensagens, nada explícito, apenas as habituais mensagens de pânico de decadência corporativa, com registro de data-hora às 2h14. Alguém sabe por que as chaves de preparação não estão sendo provisionadas? Não conseguimos acessar o esquema de backup. Quem foi o responsável pelos protocolos de desligamento? Alguém pode confirmar se a equipe jurídica atualizou os direitos para a camada de API? Essa foi a agulha escorregando sob o fio, espalhando-se como fogo. Funcionários atuais entraram na conversa anonimamente, apontando dedos para teorias da conspiração. Uma alma inocente chegou a sugerir que o sistema havia sido enfeitiçado pelos fundadores. Não era feitiço. Era contrato. No terceiro dia da interrupção, uma advogada finalmente releu a aquisição. Não uma nova advogada, uma das originais, do tipo que vê letras miúdas como enfeite. Ela encontrou aquilo enterrado na seção rotulada Gatilhos de Contingência, página 58 do terceiro apêndice. No caso de qualquer fundador original ser demitido sem justa causa antes do período de retenção de 24 meses, todos os direitos ao código-fonte proprietário subjacente à infraestrutura de autenticação, de IP, esquemas de dados e trabalho derivado reverterão imediatamente para a entidade fundadora, conforme definido na cláusula 3. Um período de carência imediato, sem apelações, sem devoluções. A sala deve ter esfriado. Gosto de imaginar o rosto do novo CEO olhando fixamente para um documento que assinou sem ler, o aperto de mão de R$1 milhão se desfazendo em sua palma. O advogado dele se atrapalhou. Eu sei disso porque, de repente, começaram a aparecer e-mails na minha antiga caixa de entrada, aquela vinculada ao endereço do meu fundador, todos em pânico, mas com uma educação cortês. Adoraríamos nos reconectar e discutir possíveis opções de transição. Você está aberto a um acordo de licenciamento de curto prazo enquanto o reestruturamos? Acredita que pode haver?
Houve um mal-entendido e uma interpretação errada. Eu os ignorei, tentaram ligar, mas o número tocou e caiu numa caixa postal que dizia simplesmente: se você está ligando sobre algo que quebrou, tente desligar e ler os termos que ignorou. O que eles não sabiam, e que deveriam ter verificado, é que a entidade fundadora não era mais apenas uma empresa de papel criada em 2013 para fins fiscais. 2 meses antes de eu ser demitido, eu havia registrado uma nova empresa, a Nova Participações Limitada, no Distrito Federal, de forma discreta e limpa, com Ana Paula e Felipe Souza como cofundadores. Nome diferente, novo domínio, mesma alma. Eles não conseguiram nos alcançar porque não voltaríamos. Já havíamos seguido em frente, já havíamos construído, já oferecido estabilidade. No meio do colapso deles, eles perderam não apenas o IP, perderam a confiança de cada parceiro, fornecedor e cliente, que agora percebiam que a nova e brilhante equipe de gestão não era realmente dona do que estava vendendo. A justiça nem sempre usa capa. Às vezes usa uma assinatura na página 58. Quando a 4ª interrupção temporária chegou às manchetes, nós já estávamos rodando compilações estáveis no nosso ambiente alfa. Nós não reconstruímos o sistema antigo, nós o evoluímos. Desmontamos suas partes, redesenhamos o motor para que ele zumbisse em vez de engasgar, sem colchas de Frankenstein, sem custos corporativos, apenas código que respira limpo. Por horas, trabalhamos na garagem do Felipe no começo. Depois nos mudamos para um lugarzinho modesto acima de uma torrefação de café que cheirava a ambição e expresso queimado. Ana Paula cuidou do relançamento do produto. Eu me concentrei na arquitetura e Felipe lidou com a infraestrutura e principalmente com o charme. Nós 3 de volta ao ritmo, sem partes interessadas, sem apresentações de slides, sem quedas de confiança ou painéis de visão. Apenas noites longas, comida ruim de taída e aquele tipo de risada que parece cura. O engraçado do fogo é que ele limpa o terreno. Os clientes viram a fumaça e começaram a procurar saídas. Entraram em contato, um por um, com e-mails abafados e mensagens diretas cautelosas. Ei, só queria saber se vocês estão trabalhando em algo novo, estamos procurando algo mais estável, familiar, confiável. Tivemos 6 falhas de integração em 2 semanas. Se houver uma alternativa, nunca apresentamos, nunca perseguimos, nunca falamos o nome da empresa que tentou nos enterrar. Nós apenas respondemos honestamente. Sim, estamos brincando em algo melhor. Sim, ele suporta seus fluxos de trabalho existentes. Sim, podemos integrá-lo até o final do mês sem fogos de artifício, sem caça furtiva. Apenas um retorno silencioso à gravidade. Até alguns funcionários da antiga equipe encontraram o caminho de volta para nós. Engenheiros, designers, líderes de suporte ao cliente, aqueles que ainda acreditavam no que havíamos construído da primeira vez. Eles não pediram promessas, só perguntaram se podiam ajudar. Nós chamamos a nova plataforma de lanterna, uma luz no escuro, um aceno para o caos que sobrevivemos e a clareza que buscávamos. Cada linha de código era uma recusa, cada recurso uma correção. Lançamos em beta com 11 clientes. No segundo mês, tínhamos 34. Começamos a ligar de novo, dessa vez em nossos termos. Fiz uma entrevista em podcast no começo da primavera. O apresentador perguntou sobre a transição, a aquisição, as demissões, o retorno. Eu sorri e disse: às vezes a disrupção não é sobre quebrar coisas. Às vezes é sobre observar o que quebra quando você não deixa nem nomes, nem sombras, apenas fatos com presas. Nós não estávamos atrás de vingança. Essa parte já estava feita. Era uma ressurreição, um renascimento por contrato. O poder silencioso de saber que você não estava errado, você estava pronto. A interrupção ocorreu na manhã de uma quinta-feira, horário prima para login de clientes. Painéis financeiros congelaram. APIs de logística despejaram códigos de erros. As integrações de e-commerce simplesmente pararam. Não graciosa, nem com aviso, apenas em branco, como se tivessem sido desconectadas no meio da frase.
Ao meio-dia, o Twitter estava pegando fogo. Alguém mais estava vendo falha completa na plataforma? Perdemos 8 horas de dados transacionais, o suporte não respondia, a empresa estava morta. A página de status, normalmente imaculada e inútil, era uma grade vermelha de caixas. Todas as regiões, todos os sistemas fora do ar. A resposta oficial veio 2 horas depois, uma simples frase: estamos investigando uma interrupção crítica que afeta os sistemas principais. Não sabemos mais quem é o dono da coisa que quebramos. Caos interno. Executivos puxados para videoconferências de emergência. Engenheiros tentando recompilar o sistema. Eles não tinham mais direitos legais para tocar nas chaves de licença, que costumavam renovar automaticamente. Revogaram a pilha de infraestrutura que consideravam garantida. Sem backups, sem acesso, sem plano de reversão. Os clientes fugiram, alguns silenciosamente, outros em voz alta. Um parceiro emitiu uma declaração pública. Não acreditamos mais que o fornecedor tenha controle operacional sobre sua plataforma. Naquela mesma tarde, um jornalista da Rede Tecnologia publicou uma manchete que fez as ações despencarem. A gigante da lista das 500 maiores empresas do Brasil perde sua plataforma principal após demitir fundadores. A cláusula de reversão da propriedade intelectual foi ignorada. O artigo foi brutal. Citou a cláusula, expôs a sequência de erros com precisão cirúrgica, entrevistou ex-engenheiros, clientes, até mesmo um membro anônimo do conselho que admitiu nunca ter entendido o que a cláusula realmente significava. Antes do fechamento do mercado, o pedido de IPO da empresa foi retirado. 3 membros do conselho renunciaram em 48 horas. Investidores exigiram auditorias e o CEO, o Sr. Empatia, foi duramente criticado na TV Cultura. Quando o âncora perguntou: "Então você leu algum dos documentos de aquisição?" Ele gaguejou algo sobre má interpretação legal e ações inesperadas do fundador. Inesperadas. Foi assim que ele chamou, como se fôssemos um sistema climático desonesto. Eu assistia tudo do meu novo escritório. Um espaço tranquilo e ensolarado, com pisos de madeira clara, grandes janelas e uma única samambaia. Eu continuava esquecendo de regar. A TV estava no volume baixo. O âncora mudou para o próximo segmento. Eu não comemorei, não levantei um copo. Apenas tomei meu café e deixei o silêncio se estender por muito tempo. Isso não foi vitória, foi inevitabilidade. Eles pensaram que nos compraram. O que realmente fizeram foi pagar pelo nosso retorno. Obrigado por assistir, vocês, guerreiros do cubículo. Apertem o botão de inscrição. A menos que você seja meu antigo chefe. Bom, esta história revela as nuances do poder e da resistência silenciosa dentro do mundo corporativo. Quando a inovação é engolida pela máquina burocrática, muitos esquecem que a verdadeira essência de um produto está nas pessoas que o criaram, nas linhas de código escritas com paixão, e não em processos ou cargos. O silêncio do fundador, que testemunha a lenta desintegração do que ajudou a construir, mostra que a força muitas vezes não está em confrontos explosivos, mas em paciência e estratégia. Às vezes, o maior poder está em saber esperar, arquivar provas e agir com precisão. E quando se subestima a inteligência e o valor daqueles que fizeram o trabalho duro, o custo pode ser irreparável para quem comprou, mas libertador para quem foi deixado de lado. No mundo dos negócios, blindar-se apenas com contratos, números e promessas de poder pode ser uma armadilha perigosa. A lição mais valiosa aqui é que o conhecimento e a propriedade intelectual são tesouros que devem ser protegidos com rigor, mas também respeitados. A ganância e o desprezo pelo time original podem transformar uma aquisição em uma ruína iminente. Além disso, a resiliência, a paciência e o cuidado com os detalhes, como a insistência na cláusula que ninguém leu, são armas poderosas. Nunca subestime a importância do capital humano
e a conexão emocional com o que se cria. Em uma era dominada por métricas frias e processos, a alma do produto reside em quem o fez nascer. Valorize as pessoas tanto quanto os números. Agora me diz, se você estivesse na posição do fundador, o que teria feito diferente para proteger o legado da sua criação? Você acredita que a paciência e a estratégia silenciosa são mais eficazes do que confrontos diretos em situações de injustiça? Por quê? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Ah, assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!